Fala turma, tudo bom com vocês? Por aqui professora Tainara Tomás e esse é a nossa aula do mini curso de anatomia. Um mini curso para você aprender sobre os conceitos básicos em anatomia, as estruturas básicas dos sistemas e relembrar aqueles conteúdos que você já não vê há um tempinho, né? Então bora que essa aula a gente vai falar de sistema nervoso e de sistema imunológico, tá bom? Então, ó, já deixa o like aí, já clica no botãozinho de se inscrever e assiste o vídeo até o final, porque no final dessa aula eu vou falar para você como pegar o seu certificado gratuito do nosso mini curso, tá? Então, pega papel e caneta e vamos pro conteúdo. Primeiro, começando com as generalidades sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso ele vai ser dividido em duas regiões, o meu sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele vai ter uma função ali de captar as mensagens, né, e os estímulos do ambiente, assim também como o nosso sistema nervoso periférico. Só que no sistema nervoso central, eu vou ter ele sendo protegido pelo esqueleto axial ali, né, e o sistema nervoso periférico pegando essas mensagens do ambiente e levando até o sistema nervoso central. Além disso, também a gente tem o neurônio, né, que é a principal célula do sistema nervoso. E aí esse neurônio, ele vai ter divisões, que vai ser o nosso corpo celular, o dendrito, né, e os axônios e as terminações dos axônios. A terminação do axônio se conecta ao dendrito do próximo neurônio. E aí esse local onde se faz essa conexão de a terminação de um axônio com o dendrito do outro neurônio é onde vai passar a mensagem, né, o impulso nervoso. E aí essa conexão ali, essa transmissão de mensagens, é o que a gente chama de sinapses nervosas. Isso é feito por meio elétrico. Por isso que quando a gente faz uma ressonância, a gente consegue ver aqueles pontinhos brilhantes na parte do encéfalo ou nas outras regiões do corpo. E aí a gente consegue ver a atividade neural, tá bom? Então esse aqui é o nosso sistema nervoso central. Ele vai ser dividido em três partes, que é o cérebro, essa parte em vermelha, o diencéfalo, a partezinha verde, e a parte zona vermelha grandona ali, o meu telencéfalo, que são as divisões do meu cérebro. Depois eu vou ter o tronco encefálico, que ele vai ter ali naquele marronzinho meio cinza o mesencéfalo, no laranja a ponte e no azulzinho o bulbo. E logo atrás do meu tronco encefálico eu tenho o cerebelo. Então vamos lá. O encéfalo vai ser dividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. No cérebro eu vou ter o córtex, que vai ser responsável pela interpretação das respostas e estímulos. E aí aqui embaixo a gente tem os lóbulos cerebrais, cada um relacionado a um tipo de interpretação e resposta. Então, o lóbulo frontal relacionado à movimentação, à cognição, humor, toda a parte que é cognitiva do nosso corpo e comportamento. O lóbulo parietal, que vai ser o relacionado a cálculos, às sensações, a parte de escrita, leitura. O temporal, com a sua questão de linguagem, compreensão, audição e memória. O occipital, relacionado com as questões de visão, tá bom? E o cerebelo, que também tem uma função muito importante ali, mas daqui a pouco eu falo sobre ele. Então, ó, no nosso cérebro, eu vou ter o tencéfalo, que é a parte onde eu tenho o meu centro olfativo. E o diencéfalo, que é onde eu vou ter três outras divisões. No diencéfalo, eu vou ter o tálamo, que é responsável pela transmissão ou retransmissão das mensagens corpo-cérebro. O epitálamo, que é o meu fotorreceptor, então ele vai fazer todo um equilíbrio ali de questões de calor, de luminosidade no meu corpo. E o hipotálamo, que vai ser a região responsável por equilíbrio das minhas funções corporais, tá bom? Agora no tronco encefálico. No tronco encefálico eu tenho o mesencéfalo. O mesencéfalo vai ser o que eu chamo de centro de visão. As informações visuais vão passar por ele. A ponte é onde eu vou ter o cruzamento das vias motoras. Ela vai estar muito relacionado às percepção espacial, à coordenação motora, tá?
E o bulbo vai ser o meu centro vital. É o local onde eu tenho o controle da respiração, da deglutição. É um local que faz influência também nos meus batimentos cardíacos, tá? Depois eu tenho o cerebelo. E aí no cerebelo eu vou encontrar as coordenações de funções motoras ali, como o meu equilíbrio, tá? Que é muito importante, que ele vem das funções provenientes do cerebelo. Beleza? Então esse é o meu sistema nervoso central. Claro que isso é uma aula básica, com um resumão bem básico, a gente poderia aprofundar aqui, falar dos nervos cranianos, mas isso é conteúdo para as próximas aulas, então já clica no botãozinho de se inscrever nesse canal para você não perder esses conteúdos, tá? E agora vamos para o nosso sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele vai ter a função ali de conectar o sistema nervoso central ao corpo, tá? No sistema nervoso eu vou ter os nervos. Os nervos vão ser uma estrutura atômica formada pelos axônios e dendritos, lembra aquelas partes lá do neurônio? E eles vão fazer impulsos do tipo elétrico, tá? Eu vou ter alguns nervos. No crânio, eu vou ter, partindo dali, 12 pares de nervos. E esses nervos vão transmitir mensagens sensoriais, principalmente para a região da cabeça e do pescoço. Depois eu tenho os meus nervos espinhais ou raquidianos. Eles vão se dar origem na medula espinhal, vão ser 31 pares, e aí eles vão ser formados por neurônios motores e sensoriais. Lembrando que a gente vai ter 3 tipos desses neurônios, né? Eu vou ter o neurônio aferente, que ele vai ser do tipo sensitivo, ele vai trabalhar relacionado aos sentidos. Eu vou ter o neurônio do tipo eferente, que vai ser um neurônio motor, então ele vai trabalhar relacionado a coisas motoras no meu corpo. E os neurônios do tipo misto, que aí eles vão ser os neurônios que vão trabalhar tanto na parte sensitiva quanto na parte motora, tá bom? E aí o sistema nervoso periférico, eu vou dividir ele em 2 outros sistemas. No sistema nervoso somático, que vai ter ali o controle voluntário e consciente. Então as coisas que eu fizer pelo sistema nervoso somático, elas vão ser de forma voluntária e eu vou precisar gastar energia para pensar naquilo. E o sistema nervoso autônomo, que ele já vai ter as suas funções involuntárias, tá? E inconscientes. O sistema nervoso somático, ele está relacionado principalmente à musculatura esquelética. Lembra lá nas nossas aulas anteriores que a musculatura esquelética ela é feita de contração voluntária? Então, ela para trabalhar ela precisa de impulso e impulso suas ordens. Então, o sistema nervoso somático vai estar trabalhando nela. Já o sistema nervoso autônomo, não. O sistema nervoso autônomo ele está trabalhando sozinho ali, de forma involuntária e inconsciente. No sistema nervoso autônomo, eu vou ter 2 divisões dele, que vai ser o meu sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O simpático ele vai ter uma função de estimular os órgãos, os nervos espinhais da região torácica, lombar, e principalmente a liberação dos neurotransmissores ali, como noradrenalina e adrenalina. Já o parasimpático, ele vai fazer o oposto. Ele vai ter a função de inibir o funcionamento desses órgãos. E aí também ele vai trabalhar muito nos nervos cranianos e espinhais, na parte das extremidades da medula. E os principais neurotransmissores que vão ser liberados nesses nervos vai ser a acetilcolina. Então, o simpático e o parasimpático, como eu falo com meus alunos, eles são gêmeos, mas completamente opostos. Enquanto um induz que o órgão ou estrutura realize a movimentação, o outro inibe a movimentação, tá bom? Então é isso que a gente tem sobre o sistema nervoso, bem basicão, bem tranquilo. Vale também lembrar que o nosso sistema nervoso central, lá na parte do encéfalo, ele vai ter 3 meninges que vão fazer essa proteção, que é a meninge dura mater, que é a parte mais externa, a aracnoide, que é a minha parte medial, e a pia mater, que era a minha parte interna. E além disso, a gente vai ter o licor, né, que é um fluido incolor que vai ajudar, junto com essas meninges, a proteger o encéfalo dos impactos, né? Então é isso, vamos para nosso sistema imunológico. E aí no sistema imunológico,
a gente vai ter a principal função dele, defesa do organismo. Como eu falei com vocês nas aulas anteriores, esse sistema, ele vai ter muitas células e órgãos trabalhando, tá? Então, eu tenho as tonsilas, que é a palatina e a lingual, e a adenoide, que é a região das faríngeas. Vou ter os linfonodos, os vasos linfáticos, o timo, que vai ser um órgão promotor do desenvolvimento das células chamada linfócito T, e ele é um órgão primário, assim como a medula óssea. O timo, conforme você vai envelhecendo, o seu corpo absorve essa estrutura. E aí nos adultos a gente não tem mais a presença do timo, tá? Depois eu vou ter os linfonodos, o baço, que ele também tem uma função muito bacana, que é uma função de filtro do sangue, tá? As tonsilas, que vão ser umas estruturas que é rica em glóbulos brancos. O apêndice, que vai ser um local de armazenamento desses glóbulos brancos, tá? As placas de Pieris, que vai ter um acúmulo de tecido linfático. Nesse nosso mini curso eu não falo sobre o sistema linfático, mas nas aulas que estão programadas agora para o mês de fevereiro já vai ter sistema linfático aí pra gente assistir, tá bom? E a medula óssea ali, que vai ser uma grande produtora de células sanguíneas. Vamos conhecer um pouquinho sobre essas células do sistema imunológico? Eu vou ter os fagócitos e os linfócitos. No total, eu tenho 21 tipos de células aí rodando nesse sistema. Mas eu trouxe para vocês aqui algumas que são bem importantes. Como que o médico olha para o exame de sangue e sabe qual é o tipo de doença, em que fase da doença a pessoa está? Através da quantidade dessas células presentes no sangue, tá? Então, por exemplo, eu tenho aí um fagócito que ele vai fazer ali o basófilo, né? Então, eu tenho ele trabalhando na liberação de histamina e heparina em infecções. Depois, o eosiófilo, que vai produzir histamina na infecção. Então, eu primeiro vou ter a presença do eosiófilo, depois a presença do basófilo. Depois eu também tenho, por exemplo, os neutrófilos. Os neutrófilos, eles vão fagocitar patógenos. O que é isso? Eles vão destruir essa célula invasora, né? Esse micro-organismo invasor. Os mastócitos vão trabalhar também com histamina, só que agora quando eu tenho uma lesão no tecido. E os monócitos, eles são um tipo de macrófagos que também vão fazer essa questão de iniciar a resposta imune, fazer a fagocitose dessas partículas, tá? As células dendríticas, que elas vão apresentar um antígeno ao linfócito T. Esse tipo de célula, gente, elas têm uma vida útil no nosso corpo, tá? Elas vão ali ver, identificar e começar a criar uma resposta celular, uma resposta imune. É como se ela fosse ali, pegasse um pedacinho do agente invasor, do vírus ou da bactéria e começasse a fazer o seu corpo ter capacidade de, quando encontrar com aquilo ali de novo, ele saber como reagir. Então, ele já ter uma produção boa de anticorpos dentro dele. Depois eu vou ter o linfócito B, que ele também vai ser um tipo de produtor de anticorpos muito importante. E os plamócitos. O plamócito é o que vai liberar um anticorpos que vai ser produzido pelo linfócito do tipo B, tá? Os linfócitos já do tipo T, eu vou ter o linfócito T CD4, que vai iniciar a resposta imunológica. Então, é ele que vai dar o start para o seu sistema começar a reagir. E o linfócito T do tipo CD8, que aí ele é citotóxico. O que ele vai fazer? Ele é um serial killer. Ele vai chegar matando as células que estão infectadas por vírus. Só que ele tem uma característica. Também tem tempo de vida útil. Se a célula está infectada com vírus, ele não quer matar só o vírus, não. Ele vai matar a célula junto. E aí, por isso que algumas doenças autoimunes são tão ruins. Porque o corpo ele não sabe o que ele precisa, o que ele tem que matar. Ele encontrou o vírus, ele vai destruir tudo que tiver relacionado ao vírus. Assim também como a célula natural killer. Ela olha, vê que tem o vírus dentro daquela célula ali, ela vai lá e mata a célula com tudo, tá? Então,
a gente tem essas células no sistema imunológico e é através delas que nos exames de imagem a gente consegue identificar em que fase da doença a pessoa tá, que tipo de infecção tá? Então, por exemplo, quando eu tenho a presença de um eosinófilo, eu sei que eu estou agindo contra parasitas no corpo, né? Já quando eu tiver a presença, por exemplo, de basófilos, eu vou ter alguma coisa relacionada a processos alérgicos. A pessoa está fazendo algum tipo de alergia àquele aquele organismo que ela fez contato, né? Aquele micro-organismo que ela realizou contato. Então, galera, o que a gente sabe? Que o sistema imunológico é responsável por nos produzir, né? Por fazer a defesa e nos dar imunidade. E a imunidade eu tenho assim, ó, é a capacidade do organismo reagir a uma determinada doença ou infecção. Eu vou ter dois tipos dessa imunidade. Eu vou ter a imunidade adquirida, que vai resultar na exposição anterior a um determinado antígeno. Então, eu preciso ter tido contato, eu preciso que aquelas células tenham produzido anticorpos, para quando eu fizer contato de novo com aquele tipo de patógeno, meu corpo sabe como reagir. E eu tenho a imunidade inata, que é aquela que já nasce com você. Que aí ela é passada ali pelo colostro, ela é feita também com as linhas de defesas naturais do nosso corpo, como a pele, por exemplo, tá? Na imunidade adquirida, eu vou ter duas formas de adquirir essa imunidade. A forma ativa e a forma passiva. Na forma ativa, eu tenho a produção de anticorpos em resposta a um antígeno. Eu vou ter a imunidade adquirida ativa quando eu fizer contato diretamente com o patógeno, tá? Diretamente com a doença. E a passiva quando ela vem de transferências de anticorpos partindo de outro indivíduo, tá? A imunidade ativa adquirida naturalmente vai se desenvolver após a exposição do antígeno. Já a imunidade ativa induzida vai se desenvolver após a administração do antígeno com o modo de prevenir uma doença, como por exemplo a vacina. Eu vou já colocar um antígeno, uma partícula ali que vai ser capaz de fazer a produção desse anticorpo dentro do seu corpo, tá? E a passiva? Eu tenho a passiva natural, que vai ser transferência de anticorpos maternos através da placenta e do leite, tá? E a passiva induzida, que também vai ser através da administração de anticorpos a modo de combater uma infecção. Agora eu tenho não mais a prevenção. Como é que eu tenho a diferença ali da ativa induzida para passiva induzida? A ativa induzida, eu quero prevenir aquela doença. Então, antes da pessoa ter contato com aquela doença, eu vou dar esse tipo de imunidade para ela. E aí eu tenho a vacina. A imunidade passiva, eu já tenho a doença na pessoa e eu vou aplicar uma administração medicamentosa para combater aquela infecção. Então, por exemplo, a pessoa teve contato com um animal e aí adquiriu raiva. Eu vou pegar e vou dar uma imunidade passiva induzida, porque ela já está com a presença ativa e vou dar uma injeção nela para trabalhar aquela infecção. Agora a pessoa vai fazer, por exemplo, uma viagem para um local onde pode fazer contato com febre amarela. Então eu faço uma imunidade ativa induzida. Eu dou uma vacina contra a febre amarela para ela, porque aí se ela tiver contato com a doença, ela vai ter anticorpos lá para lutar contra esse agente invasor, tá? Eu sei que imunidade é um pouquinho confuso, eu prometo que eu vou trazer uma aula só para falar sobre isso para vocês aqui no canal, mas para isso eu preciso que vocês cliquem no botãozinho do like aí para me saber que você gostou. Então, ó, como que você vai retirar o certificado do seu curso? Primeiro, tem que assistir todas as aulas. Como que eu sei que você assistiu a aula? Quando você clica no botãozinho do like. Quando você clica aí no coraçãozinho, eu sei que você assistiu. É a nossa listinha de presença. Thay, eu não consegui fazer a minha inscrição. Como que eu vou ter esse certificado? Bom, duas formas. Uma vez por mês, eu disponibilizo o link das turmas para você conseguir esse certificado gratuito. E aí você vai ficar de olho lá no meu Instagram, no @ThayResumiu, e vai se inscrever.
ou você pode adquirir o certificado gratuito através da nossa plataforma na Hotmart. E aí você não vai precisar fazer a prova, clica lá na Hotmart, vai pagar a taxa de R$ 4,97 e tem seu certificado na hora. Agora, se você quiser gratuito, você precisa fazer a nossa avaliação, tirar 80 ou mais pontos e vai receber o seu certificado. O link para fazer a avaliação eu mando para todo mundo que se inscreve. Então, ó, tá, eu quero gratuito. Fica de olho na abertura das inscrições, faz a sua inscrição, assiste todas as aulas, responde a prova. E aí é só aguardar aqui, se você fizer a pontuação certa, eu te mando o seu certificado gratuito. Tá, e não quero aguardar e não quero fazer prova. Clica no nosso link da Hotmart e pega o seu certificado direto sem precisar fazer a nossa avaliação, tá bom? Lembrando que quando você adquire algum dos nossos produtos, você ajuda a gente a continuar a manter este canal e o nosso Instagram, que já está batendo 6.000 pessoas, que a gente leva esses conteúdos gratuitos, tá? Então, ó, não esqueçam de deixar as dúvidas no comentário aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal, diz se você gostou, diz se você não gostou, compartilha com seus amigos esses conhecimentos e eu vejo vocês no nosso próximo curso. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo, tia ama todos vocês e não esquece de se inscrever e clicar no botãozinho do like aí, hein? Beijo, beijo, até os próximos cursos.